Pessoal já está chegando. Fixe seu comentário, sejam bem-vindos já. Olha, Lirane, quanto tempo! A nossa convidada já entrou, já vou chamar ela aqui também, pra gente já. Vamos. Sejam bem-vindos, Solaide, Neia, Tiago, Lirane, quanto tempo, né? Nossa, uma hora nós temos que marcar um café, coisa boa. Olha só, tudo bem, Adri? Tudo bem, Isabel? Tudo certo contigo? Tudo bem. Que bom poder falar contigo. Que bom assim poder conhecer um pouquinho da história mais do projeto de vocês, falar aí para esse pessoal um pouquinho mais dessa história. Já está chegando bastante gente aí, ó. Já vai Que bom. identificando, dando um oizinho. Tem bastante gente conhecida. É tão Sim, gostoso porque a gente consegue assim, pelo menos saber que as pessoas estão ali, que a gente está se vendo, eles estão vendo nós, a gente está vendo o nomezinho, eles estão deixando recado, e isso é muito bom, né, Adri? Eu acho que isso é, é. é Aham, verdade. É algo que nos mostra a importância da gente ter amigos, né? A importância aham. do bom relacionamento com as pessoas. Lirane, beijo. A Ede, que já entrou também. São pessoas muito especiais. Aham. O Lucinei é uma pessoa muito especial também. Foi a primeira pessoa que eu fiz uma live. Eu estou devendo mais uma para ele, porque eu não tinha muita experiência. Agora eu estou um pouquinho melhor, Lucinei. Ainda não estou 100%, mas a gente vai melhorando, né? Com o passar do tempo, a gente vai ficando um pouquinho mais experiente e aí a gente consegue dominar um pouquinho mais essa questão das tecnologias. Verdade. E daí, Adri, então, assim, agora eu queria que você falasse um pouquinho de você, quem é a Adriana, o que que ela faz, assim, para o pessoal conhecer um pouquinho mais a Adri também, antes de a gente começar, então, falar propriamente do ODS, que a gente vai falar hoje, e do Uhum. projeto Redenção, daí, né? Uhum. Então, para quem não me conhece ainda, eu já vi que aqui muitos me conhecem, né? Meu nome é Adriana Ribas de Arruda, eu sou casada, tenho duas filhas, faço parte do comitê local dos ODS aqui de Chapecó, é, trabalho na Cooperchap e, como você falou, faço parte do projeto Redenção, que logo mais à frente nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre ele, da onde veio, enfim. Uhum. Olha a Mel aí entrando, seja bem-vinda, a Mel, o João Henrique também, já entrou bastante gente. Então, né, Adri, eu acho que é legal a gente até posicionar o pessoal aí para saber por que que a gente está fazendo essas lives. Foi Uhum. bem importante você colocar. Semana passada a gente conversou com a Ede, e a Ede colocou do movimento dos ODS, ela falou da importância deles. O comitê local já existe aqui em Chapecó desde 2015 Isso, e hoje tem muitas pessoas participando e eu acho que é um movimento mundial. E a gente tem muito orgulho de fazer parte desse movimento e de estar junto com esse núcleo aqui de Chapecó, fazendo todo esse movimento e também o movimento ODS Santa Catarina, a qual a gente faz parte. E o objetivo é o quê, né? A gente construir uma sociedade melhor, mais igualitária para todo mundo, para que a gente consiga, né, digamos assim, ó, todo mundo ter dignidade. Meu verdade. pai, quando eu era criança, falava muito em dignidade e eu não sabia o que que era. Hoje eu consigo entender o que que é. Eu acho que essa questão dos ODS traz muito disso, né, Adri? Traz Então, muito. termina de falar de você aí, Adri. Então, como a Edi colocou, né, quando ela esteve aqui, o ODS existe desde 2015 e eu faço parte enquanto signatária, né, desde 2015 também, enquanto pessoa física, enquanto pessoa jurídica. E por que que eu também estou aqui hoje um pouquinho para falar da importância também do trabalho voluntário, que o ODS, ele não deixa de ser isso também, né? É você estar se doando, é você estar buscando um mundo melhor, não somente para você, mas também para aqueles que te rodeiam, para aqueles que vão ficar depois de você, né? Com Eu certeza. penso que a gente olhar para o próximo, a gente querer o bem do próximo, a gente ser solidário, a gente ser voluntário nas causas sociais, né? É de suma importância. Eu vejo que
Quanto mais pessoas se engajam nesse sentido, quanto mais você olha para o outro, quanto mais você quer o bem do outro, né? Você vive melhor. Com toda certeza. Eu digo, o teu eu, né? Está melhor. Que legal, Adri, isso é muito bom. Eu acho que a gente poder falar isso nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que é muito importante. Essa questão do trabalho voluntário, ela sempre foi, mas agora eu acho que ela é muito mais forte e ela tem que estar muito mais forte entre nós. A gente chegou no momento que a gente percebeu que se a gente não se ajudar, se a gente não cooperar, e se a gente não quiser um mundo melhor e todo mundo acreditar e fazer a diferença, nós não vamos chegar, né? É verdade. Então, ó, ia te colocando aí que é admiradora do teu trabalho, entrou bastante Obrigada. gente, pessoal, sejam bem-vindos, a gente fica muito Obrigada, feliz. Ed. E Adri, como é que tá agora, assim, antes da gente entrar, como é que tá esse tempo do isolamento social para ti, assim, tá tranquilo? Como é que tá? Então, na verdade, é um momento preocupante, né? É um momento onde que a gente fica apreensivo, né? Preocupante porque a gente vê que a gente está lutando contra algo que a gente não vê, na verdade, né? Onde muitas pessoas já morreram, infelizmente. E é algo que a gente nem imaginava. Quem diria, né? Que agora em Uhum. 2020 nós estaríamos nesse período aqui, ficamos um tempo sem poder ter muito contatos, né? Usando máscara, nós precisamos usar máscara para falar com as pessoas. Dependendo do lugar que você entra, tem um limite de pessoas para entrar. Então, são coisas atípicas à nossa rotina, né? Então, a gente Uhum. não tem como você não ficar, né, preocupado, às vezes um pouco ansioso, mas eu me sinto também muito esperançosa. Eu tenho muita fé que isso vai acabar, né? E que assim que esse momento acabar, eu tenho muita esperança e muita fé de que nós vamos poder nos olhar enquanto seres humanos e perceber que nós estamos muito melhor. Muito melhores em que sentido? No sentido de entender o quê? Que nós precisamos nos preocuparmos uns com os outros. Eu penso que esse momento ele veio também para nos mostrar a importância que tem de você não simplesmente pensar no teu eu, né? Ah, eu vou me cuidar para Uhum. eu não ficar Uhum. doente, tá? Uhum. Mas eu preciso lembrar que eu tenho que cuidar do outro também. E isso é em vários sentidos, né, Isabel? Não é simplesmente Sim, questão desse Covid aí, né? Eu penso que é um momento para a gente ter, sim, muita esperança que pós tudo isso, tudo vai ser melhor no sentido, eu digo, de as outras. sim. Muito legal. Eu acho que assim, ó, todo mundo está te dando os parabéns. Assim, você é uma pessoa muito Obrigada, admirada. Todo mundo está dizendo obrigada. assim que gosta muito de você, do teu trabalho. E eu também, assim, Adri, eu acho que a gente tem muita coisa em comum. Por isso que a gente está no mesmo foco, no mesmo caminho. Eu também acredito Sim, muito que tudo isso vai passar e que a gente vai sair melhor. Mas aí depende de cada um, né? Eu acho que eu verdade. faço a minha escolha, você faz a sua e as Isso aí. pessoas que estão nos vendo também. Eu espero que a gente possa fazer escolhas olhando para o todo, olhando para o universo que nos cerca e a gente poder fazer esse mundo melhor que a gente tanto espera. Acho Isso isso aí. é muito legal. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje do ODS 1, né, que é a erradicação da pobreza em todos os lugares, em todas as esferas. De que forma você acredita que eu, Isabel, ou as pessoas que estão nos vendo, podem contribuir com esse ODS, que é um ODS mundial, que o mundo todo está em busca dele? De que forma que a gente pode fazer isso? De várias formas. E tenho para te dizer que são formas simples, muito simples. Por exemplo, a Isabel, ela pode se engajar em alguma campanha onde está sendo, por exemplo, alguma campanha onde estão arrecadando alimentos. A Isabel consegue doar Uhum, 1 quilo de alimento. Eu cito você, né, Isabel, mas isso é para todos nós, né? Eu sim, conheço alguém que eu sei que está passando por alguma necessidade no sentido mesmo de alimentos, porque por mais sim, que a gente imagine, né, que são
não existem muitas pessoas, vamos falar de nós aqui, ao nosso redor. A gente costuma muito falar sobre os grandes centros, onde tem favelas muito maiores, enfim, comunidades carentes num volume maior, né? Numa proporção e numa quantidade maior. Se nós olharmos para a nossa cidade, nós podemos perceber o quê? Que se nós voltarmos efetivamente o nosso olhar, nós vamos perceber que existem muitas pessoas que precisam de ajuda. Elas precisam de ajuda simples, como, por exemplo, eu posso doar uma cesta básica para uma família que eu sei que ela está precisando e naquele momento ela não está tendo a possibilidade de comprar. Eu posso me propor a fazer parte de algum projeto também, sendo voluntário, buscando trabalhar isso, ajudando, né? Porque a gente sempre fala que sozinho a gente não é nada, sozinho a gente não consegue nada. Agora, um olhando para o outro, um buscando o mesmo objetivo. Nesse caso aqui, que é erradicalizar a fome, nós vamos conseguir. Talvez não nesse momento, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Para tudo que a gente quer na vida, a gente tem que dar o primeiro passo, não é mesmo? Tem que tentar. E para isso também. Eu não vou conseguir atender todas as famílias que estão precisando nesse momento, mas aquelas que eu atender serão famílias a menos que vão estar passando, vamos ser bem claros, que vão estar passando fome, né? Então, o pouquinho que nós fizermos, ele vale a pena. Eu sempre tenho comigo assim, ó, que a gente pode fazer, por mais pequeno que for a nossa ação, ela vai ter um impacto, porque a gente precisa fazer ela, e se a gente não fizer, a gente também não vai dar bons exemplos. Eu acho que a gente precisa da sociedade hoje, uma sociedade proativa, que ajuda, que olhe bem como você falou, por mais que seja uma doação de um alimento, alguma coisa, uma campanha, alguma coisa, cada um pode. Sempre a gente tem algo para dar, sempre. Sempre, é verdade. E você sabe que é muito curioso, por que eu digo que todos podem? Que nas comunidades que a gente já foi levar o alimento que as famílias estavam precisando, aquelas famílias que estavam passando por necessidade naquele momento, elas pensaram em dividir aquilo que elas estavam recebendo com outras famílias que elas também sabiam que estavam necessitando. Então, isso é um grande exemplo de amor, né? É um exemplo de se preocupar com o próximo. Ou seja, tem pessoas que têm muito e não tem, assim, o ato de dividir, né? De se preocupar. E tem pessoas que têm tão pouco e quando elas recebem, elas pensam na necessidade dos que estão próximos, na necessidade dos seus. Muito legal, é uma reflexão muito também importante. uma coisa bem importante, Isabel, que eu estava lembrando agora, existem muitas famílias que elas são muito sinceras. Eu lembro que teve um momento que a gente foi, então, entregar uma cesta básica para uma família e aquela senhora, ela foi muito sincera. Ela disse, olha, nesse momento eu não estou precisando, por quê? Olha só. Porque eu recebi semana passada, mas eu sei de uma outra Quem vizinha precisa. que já faz alguns dias que ela está precisando e ela nos conduziu até essa casa aonde a gente então levou. E isso é um ato assim que a gente chega até a ficar emocionado, né? De ver o quanto que as pessoas naquela, vamos dizer assim, naquela vulnerabilidade delas, elas conseguem ainda olhar para o outro, né? Elas conseguem ainda querer ajudar. É verdade, isso é amor, isso é carinho, isso é cuidado. Eu acho que faz toda a diferença no mundo essas coisas que você está trazendo, sabe? Eu acho que às vezes a grandiosidade, tu veja, ela está no mais simples. Aquela senhora poderia pegar até a cesta para ela e ficar, eu vou garantir já. Não, ela pensa no próximo. Eu acho que isso que é o grande valor do mundo, sabe? A gente aqui até alguém colocou aqui que a gente precisa se preocupar com isso, direcionar direitos humanos e sociais para fazer um verdadeiro cidadão. Eu também concordo. Eu acho que assim, a gente
a gente tem as nossas obrigações enquanto cidadão e a gente precisa observar e perceber isso. E essa senhora ali, ela fez um exercício, o exercício da cidadania, o exercício do bem. Exatamente. Olha só, muito lindo. Parabéns. Então, agora conta para nós aí o que é esse projeto Redenção, um pouquinho de como ele surgiu e o que ele tem a ver com o primeiro ODS, assim, só para o pessoal entender um pouquinho como que pode. Então, tu já citou vários exemplos, mas só para o pessoal também entender. Então, o projeto Redenção, ele surgiu lá em meados de setembro de 2011. De que forma? Alguns irmãos, alguns membros da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui do bairro Santo Antônio, da qual eu faço parte, tinham o anseio do quê? De fazer a diferença na comunidade onde eles estavam, né? E aí, como fazer isso? Claro, tem várias formas que a gente pode fazer isso, mas por que não, né? Pensar em algo bem concreto, em algo onde vai estar podendo trabalhar vários temas, vários pontos, sendo um deles a questão de estar buscando alimentar as pessoas, né? Com a palavra de Deus e alimentar as pessoas com o alimento mesmo, né? Ou seja, esses membros, então, eles sentiram a necessidade de estar levando o evangelho, levando o amor de Deus, levando o amor de Jesus através da ação social, né? Então, o que foi montado esse projeto, foi pensado, foi feito, apresentado, então, para os líderes, para os pastores, acharam excelente a ideia, então, até porque quem é que não vai gostar de fazer o bem, como você falou antes, né? E nesse momento, então, nós estamos há quase aí 10 anos, né, trabalhando esse projeto. O nosso maior foco sempre foi o quê? Trabalhar as crianças. As crianças que vivem numa situação um pouco mais de risco, né? Numa situação mais complicada. E aí, então, a gente trabalhou um tempo dentro desse projeto, um projeto chamado Clubinho Bíblico. O que era esse projeto? Nós procurávamos trazer tardes diferentes para essas crianças, aonde nós estávamos ali fazendo teatro, trazendo canções, histórias, mas uma coisa bem importante, a gente trazia alimentos para eles também. Então, eles tinham a hora do lanche, a gente trabalhava as famílias também, aonde a gente buscava, de alguma forma, atender às necessidades que eles tinham. E foi um projeto que ele veio crescendo, e graças a Deus nós temos o apoio dos nossos pastores também, pastor Max, pastora Sandra Henrique, que hoje estão conosco, né? São pessoas muito abertas no sentido de a gente atender, não importa quem, não importa onde. A pessoa está precisando, vai lá, vamos atender, vamos buscar levar aquilo que ela está precisando. Porque muitas vezes, Isabel, a gente olha e pensa, o que eu vou levar para essa pessoa? Né? Eu vou simplesmente chegar para ela, apresentar algo muito maior, que é o amor de Jesus. Mas ela está vivendo daqui a pouco uma situação tão ruim, uma situação tão precária, que como é que ela vai aceitar esse amor? Né? E nós estamos, o nosso projeto, ele busca então o quê? Obedecer aquilo que Jesus nos manda fazer. Jesus, ele nos manda ter compaixão, né? Ele nos diz que nós temos que ter amor, ele nos diz que nós temos que ser amor, e ele nos diz que nós temos que olhar para o nosso próximo. E quando a gente fala em olhar para o nosso próximo, é nos preocupar com ele, né? É entender que por algum motivo ele está passando por aquilo, né? Não estamos aqui para julgar ninguém de forma alguma, né? Nós estamos aqui para contribuir, né? A gente às vezes até você, com certeza também já deve ter recebido algumas críticas no sentido, mas por que ajudar, isso, aquilo? Vamos fazer a nossa parte. Fazendo a minha parte. A gente recebe muito, Adri, assim, ó, eu também, eu sou voluntária desde que eu era criança com os meus pais, a gente aprendeu muito também na igreja, e
E durante todo esse tempo, e continuo ouvindo hoje, mas para que fazer? Para que, né? As pessoas têm que se virar. Mas eu acho assim, ó, a gente precisa se colocar no lugar do outro, a gente precisa entender um pouquinho o universo dele. Às vezes ele não consegue sair daquilo porque alguém não estende a mão. E às vezes é só um estender a mão, uma palavra, um gesto, ou um alimento para saciar uma fome que a pessoa está tendo. Então, isso é tão valoroso, mas a gente nunca desiste, Adri. O bom é isso. De forma alguma, de forma alguma. Inclusive, agora, quando você fala, a gente já teve até casos de pessoas que a gente conseguiu encaminhar para o mercado de Eu trabalho, né? trabalho. Através dessas crianças, a gente chegou até a família, viu a necessidade, ajudou com o alimento e também conseguiu, como diz, não demos apenas o peixe, né? A gente Sim, ensinou eles a ensinou a pescar. pescar, eles Uhum, foram, enfim. É algo assim, nós uhum. estamos aí para quê? Para ajudar a transformar as famílias, Isso para aí. ajudar Uhum, a uhum. transformar as famílias em algo melhor do que já temos Sim. visto aí. Porque Uhum, se nós uhum. termos famílias estruturadas, nós teremos uma sociedade estruturada também, né? Isso E aí, aí isso quando aí. você fala que você desde pequena, então os teus pais sempre te ensinaram, eu também posso falar assim com muito orgulho, sabe, que a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa assim, uma pessoa muito simples, mas uma pessoa que ela sempre olhou para o outro e nos ensinou que de nada Uhum. vale a pena se as pessoas não estiverem bem. E É como é que elas vão verdade. estar bem? Se eu vejo que a pessoa não está bem, eu tenho que procurar um jeito de uma forma de ajudar. Ajudar. Talvez Uhum. eu, Adriana, não vou conseguir, mas eu conheço, posso conhecer alguém que pode ajudar. Então eu posso ser uma ponte, eu posso ser um braço para estar contribuindo. Não, isso é muito rico, Adri, assim, isso é tão valoroso. Isso faz a gente, eu digo assim, é que eu sou um ser humano feliz. Por que que eu sou um ser humano feliz? Por causa disso que a gente faz, sabe? Eu acho que quando a gente consegue ajudar alguém, quando a gente consegue contribuir, como você falou, às vezes tu não tem a solução. E a gente tem que ter a consciência que a gente não vai salvar o mundo, o Não. universo. Até Uhum. porque as pessoas, às vezes, elas precisam elas se ajudar e elas não fazem esse exercício. Mas se pelo menos Exatamente. você conseguiu fazer essa transformação, encaminhar ele para o mercado de trabalho, que nem você está colocando, conversar com a família, dar um encaminhamento, glória, né? É isso Gratidão aí. por a gente ter conseguido isso. Então, É. olha o quão valoroso é o trabalho de vocês nesse projeto Redenção e quantas vidas vocês já não transformaram com esse trabalho que vocês fazem. A E ideia é essa assim, mesmo, que a gente pode falar. consiga alcançar, consiga alcançar, como eu falei antes, consiga alcançar as famílias para que sejam transformadas, porque é através da transformação, né, que vamos ter um mundo melhor, né? E o mundo Verdade. melhor, ele precisa começar onde? Dentro do nosso lar, né? O mundo melhor, ele precisa começar onde nós temos ali, né? Com a nossa família, com um grupo que a gente tem a convivência diária, que é a nossa Com família. certeza. E se Aham. termos famílias saudáveis, Uma sociedade melhor. Pessoal, uma aí botem sociedade. muito coração, porque a Adri merece. Encham de coração essa tela, porque hoje tá lindo esse nosso bate-papo aqui, Adri. Quanto aprendizado, quantas palavras lindas que você está dizendo, quanta transformação eu imagino, sabe? Então a gente tem muito mais coisas boas do que coisas ruins. Olha que projeto lindo que vocês têm. E como é que está o trabalho hoje? Vocês conseguem hoje atender as pessoas? Vocês estão dando atendimento ainda? Como é que está acontecendo hoje? Sim, nós estamos sim. Uma coisa bem legal que a gente faz todo ano a gente faz nas 3 datas, então, Páscoa, Natal e Dia da Criança, a gente proporciona, vamos dizer assim, uma festa, uma tarde diferente para as crianças e para as famílias. Né? Nessas tardes a gente então tem um momento especial com as crianças, Uhum, né? E a uhum. gente tem também um momento com as famílias, onde a gente procura desenvolver um trabalho integral, ou seja, é a igreja agindo através da ação social também,
né? Buscando atender a necessidade daquelas pessoas que vêm até o local. A gente sim, proporciona, então, para as crianças brincadeiras, canções, teatro, um lanche também, né? Aonde que é de suma importância que tenha. Para os adultos, a gente tem, então, a gente faz a doação de alimentos, doação de roupas, calçado, corte de cabelo, manicure, enfim, a gente procura trazer mesmo um momento muito especial aonde elas vão se sentir acolhidas, aonde elas vão se sim. sentir amadas e valorizadas. O nosso intuito Uhum. é que elas se sintam dignas de tudo aquilo que elas estão recebendo, né? Ai, Então, que lindo, olha só. é algo assim bem, bem importante e bem especial. Uhum. E nesse momento nós estamos, então, com esse momento todo aí, pandemia, né? Muitas coisas Uhum. diferentes acontecendo. Nesse momento, nós estamos, então, com a campanha Quarentena Solidária. O que que é? Uhum. Nós estamos em parceria com a equipe de missões da região. Nós estamos, então, arrecadando alimentos, arrecadando material de higiene e arrecadando máscaras. Para que é isso? Para Uhum. nós estar montando os kits para estar levando para as famílias carentes. Então, Sim. é algo bem especial, porque nesse momento, essa campanha, então, ela não é somente uma campanha local do projeto, Uhum. somente no Uhum. nosso bairro, né? Ela é uma campanha onde Uhum. nós estamos Uhum. abrangendo todos os bairros nossos aqui, onde tem a igreja, né? Nós estamos trabalhando em parceria. Uma coisa bem especial também é que, como eu digo, sozinho a gente não consegue nada. Então, de todos os trabalhos que a gente faz regionais também com o projeto, nós temos o apoio. Então, ele é muito aberto também nesse sentido. Se for para fazer, se é para fazer o bem, se é para atender as famílias, se é para atender as pessoas, tem total liberdade para estar fazendo, né? Tem total liberdade para estar ajudando, para estar contribuindo. E é muito especial porque a gente conseguiu já, então, através dessa campanha, que Sim. não está sendo feita há uns 60 dias mais ou menos, a gente conseguiu atender já 100 famílias dos diversos Olha bairros. só. Nós atendemos algumas famílias do Vila Betinho, nós atendemos algumas famílias lá no Vila Rica, no bairro Belvedere, no nosso bairro mesmo. E uma coisa especial também, o que que é? A gente não buscou, quando a gente encaminhou essa campanha, não foi pensando numa grandiosidade, no Sim, sentido, sim. doe uma cesta básica, ou duas ou três, não, ficou a critério das pessoas, né? A igreja Olha ajudou só. muito, Uhum. teve pessoas que doaram em valores, teve pessoas que doaram mais de uma cesta básica, teve muitos parceiros fora da igreja que a gente conversou, que contribuíram, a gente só tem a agradecer, sabe? Então, é algo muito legal. Com pequenas ações, a gente conseguiu arrecadar nessa campanha até agora 2.000 quilos de alimentos. Olha Então, só. parece que é assim pouco, né? Mas não é. A Não gente é. conseguiu, a gente Uhum. vê o sorriso daquelas famílias recebendo aquele alimento, é algo muito precioso, muito precioso. E a gente faz isso, como eu gosto de frisar, sabe, Isabel? Esse amor que a gente sente por isso tudo, com certeza ele não vem simplesmente do meu coração, Adriana, Sim. né? Eu creio e eu preciso falar isso, né? Porque é naquilo que eu creio que o amor e a compaixão de Cristo está em nós. Sim, com Caso contrário, a certeza, com gente não ia certeza. desprender, né, do nosso tempo, muitas vezes de valores, Uhum. como diz, passa um óleo de peroba, né, no rosto e vai em busca daquilo que precisa. Eu creio que se fosse pelo amor humano nosso mesmo, talvez a gente não se esforçasse tanto, né? Mas É esse algo amor, maior. Uhum. esse amor que Cristo quer que a gente leve para todas as pessoas, ele nos impulsiona, ele nos Uhum. incomoda, a gente precisa fazer. É verdade. Eu também sempre acreditei nisso e toda vez que eu faço um trabalho voluntário, toda vez que a gente faz algo que eu faço nos grupos que eu participo,
é muito valoroso. Eu acho que ele, é como você colocou, ele transcende da gente. Eu acho que é algo maior que nós, é alguma coisa divina mesmo, porque a gente tem a satisfação de poder Uhum. ajudar e a pessoa também. Então, essa satisfação, ela emana uma energia tão boa que a gente recarrega, assim, para os bons dias. É Isso, verdade. isso é uma coisa assim de que quem experimenta e se trabalha, porque a gente como voluntário, a gente também precisa se trabalhar, a gente também Muito. precisa se fortalecer, a gente também Uhum. precisa entender o universo que nos cerca. A gente cresce como pessoa, a gente cresce como profissional, a gente cresce numa visão de mundo, a gente começa a olhar as coisas com outros olhos, sabe? Então, eu acho que é bem como você colocou, é algo divino mesmo, sabe? Porque a gente começa a ver as coisas, a felicidade nas coisas mais simples. É divino isso, é muito É. assim, sabe? Uhum. Então, você estava falando para nós que vocês nessa época da pandemia continuam, né, trabalhando, estão fazendo. E como que a gente pode ajudar hoje? Você já colocou que já estão pegando vários bairros aqui de Chapecó, estão trabalhando. E como que as pessoas que estão nos vendo podem participar, se elas querem contribuir? Eu vi que muita gente já participa, mas como que a Uhum. gente pode fazer com que as pessoas se engajem mais com isso, então? Então, mesmo muita gente participando, é de suma importância que quanto mais se engajarem para estar contribuindo, né, não vai Aham. estar contribuindo especificamente ou somente com o projeto Redenção. Não, o projeto Redenção é uma ponte, né? Vai estar contribuindo com famílias que estão passando por necessidades básicas, né? Sim. Então, aonde você pode, se você sentir o desejo, quiser contribuir, todas as igrejas do Evangelho Quadrangular, elas estão abertas para receber o quilo de alimento, Uhum. o kit de higiene, enfim, aquilo que você sente no teu coração de estar levando. Ou então, se você não consegue fazer isso, porque a gente sabe, né, Isabel, que o nosso dia a dia, mesmo estando nesse momento um pouco limitados, né, a gente ainda assim tem muita, a gente encontra muitas coisas para fazer, né? Sim, Isso. sobrecarregada. Isso aí. Então, o que que você pode fazer? Você pode nos ligar, nós vamos até você, buscamos sem problema nenhum. A gente pode fazer isso e não tenha dúvida que aquilo que você doar, ele será entregue a uma pessoa que de verdade está necessitando. Agora, o nosso próximo passo é então o quê? Nós estamos nos programando para estar levando alimentos no projeto Maria Leite, que eu acredito que Ah, você sim, lá no deva Marechal conhecer. Rondon. Isso, Uhum. conversamos com a pessoa responsável lá e ela ficou assim muito feliz de a gente ter lembrado. Sim. E tu veja assim, ó, por que que eu falo que os relacionamentos eles são pontes aonde eles vão Uhum. construindo coisas que vêm a nos trazer coisas boas. Por quê? O Sim. projeto Maria Leite é um projeto que eu fiquei sabendo através da Ede, por uma postagem Uhum. ali, né? E aí eu perguntei para ela o que era, onde era, e conversei com a nossa equipe, enfim, e Uhum. tranquilo, o que a gente precisa olhar? É, nós vivemos no momento, e eu creio que tem que ser assim, nós podemos nos olhar como iguais, né? Sim. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente não sabe, a gente não quer, mas a gente não sabe se amanhã não seremos nós que estaremos Uhum. necessitando de algo, né? É E é claro que verdade. a gente não busca fazer as coisas por isso, querendo um retorno, né? De forma alguma. Mas a gente precisa ter Uhum. empatia, a gente precisa se colocar no lugar do outro. A gente precisa entender as necessidades. E uma coisa bem importante que você falou é que nós, enquanto voluntários, nós também precisamos nos fortalecer, né? Nós também Sim. precisamos receber algo bom e eu creio que a gente, né, a gente busca sempre isso, porque as realidades que a gente encontra, É. às vezes nos Uhum. deixam, muitas vezes até deprimidos, né? Porque Sim, você com se certeza. depara com situações que você gostaria muito de ajudar e você não pode, né? E você tem que trabalhar isso em você para continuar em frente, né? E Sim. que Deus, como diz, Deus está no controle. É verdade. É.
A gente se pega, às vezes, no trabalho voluntário com muitas situações. Eu me lembro que eu tive muitas experiências e a pessoa chegava e ela bloqueava. Então, ao longo do tempo, a gente começou a preparar, porque realmente, às vezes, a gente se choca com coisas que a gente vê e a gente precisa estar preparado para isso. E também a gente precisa se fortalecer enquanto equipe, enquanto pessoa, para a gente poder dar o nosso melhor. Eu acho que também esse é o objetivo, Adri, tu concorda que a gente também precisa se fortalecer para dar o melhor no trabalho que a gente vai fazer? Sempre. A gente precisa estar bem para poder levar o bem, né? Caso contrário, a gente não vai conseguir, porque somos seres humanos, né? Sim, E a palavra de Deus, ela nos fala que os olhos, eles são a janela da alma. E os olhos da gente, ele vai transmitir para aquela pessoa, né? Que você está levando algo, como é que está o teu interior, né? É sim. claro que a gente não vai estar sempre 100%, né? Mas a gente tem que buscar estar fortalecido para poder Uhum. fortalecer o outro. Verdade, olha só quanto aprendizado. Em uma horinha aí nós estamos tendo uma aula com a Adri, muito bacana, Adri, assim, ó, te agradecer já. E hoje vocês, no projeto, vocês fazem parcerias, vocês procuram, assim, se envolver em outras instituições, buscar parceiros para desenvolver alguns projetos, como é que vocês fazem? Então, a gente, sempre que a gente tem algum trabalho, a gente busca parceria sim, e a gente também, quando tem um outro projeto que a gente pode estar contribuindo, a gente não vê problema de estar fazendo isso. Sim. Até há pouco tempo a gente teve uma parceria com a JCI, aonde a igreja, né, junto com os membros ali, fez uma campanha para estar buscando arrecadar roupas, agora, roupa de Sim. inverno, enfim. E aí, conversando com algumas pessoas, a gente ficou sabendo então que a JCI estava também se engajando numa campanha. Aí a gente pensou, Uhum. por que não então esse montante que nós temos aqui, a gente não encaminha para eles, né? Que eles também Sim. vão dar um destino correto, o destino certo. Não que a Uhum. gente não teria para quem fazer isso, né? Também não vou dizer que sim que estava sobrando, mas nós podemos dividir, né? É possível a gente se engajar em outro trabalho contribuindo também, né? Uhum. E quando a gente realiza essas festas que a gente fala para as crianças, que hoje a gente colocou já conversando aí então com os nossos pastores, hoje as nossas festas ela se domina a festa da família, porque ela abrange a Uhum. família, né? A gente também sempre busca parcerias e a gente tem sempre pessoas que nos ajudam a estar realizando essas festas. Sempre pessoas que nos ajudam a estar levando algo especial para as crianças. Eu posso citar aqui um parceiro que está sempre contribuindo com a gente, que é a Cacau Show. Já tem algum tempo que sempre que é possível na Páscoa, eles doam os ovos de Páscoa para a gente estar Olha que fornecendo para as bacana. crianças. Então, quando a criança recebe aquele ovo de Páscoa, nossa, Faz toda a diferença. assim, para a gente é algo assim que nos alimenta, sabe? Alimenta o nosso coração e a gente olha e diz, meu Deus, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Então a gente trabalha assim em parcerias, inclusive a gente agradece porque sempre que a gente precisou, a gente teve Uhum. parceiros que contribuíram. A provisão sempre veio. Então nós só temos a Uhum. agradecer e retribuir, né? E de que forma Uhum. que a gente pode retribuir? Quando a gente sabe que tem algum outro projeto que está trabalhando, se a gente pode ajudar, a gente ajuda sim. Contribui. Uhum. Eu acho que isso ganha todo mundo, enriquece. Eu acho que esse espírito de cooperação, esse espírito de ajuda, ele vai só trazer bons resultados. Ganhamos todos nós, a gente trabalha na mesma causa, no mesmo propósito, não tem por que a gente não unir forças. E eu vejo que Chapecó tem muito trabalho lindo. Chapecó é uma cidade assim onde as pessoas se engajam muito e elas realmente colocam a mão na massa. Tem muita instituição, tem muitos projetos nas igrejas, todas as igrejas, seja católica, Uhum, uhum. evangélica, Sim, enfim, sim, todas elas, sim, sim. têm projetos maravilhosos, e eu acho que isso é enriquecedor. Quem que ganha com isso? Todos nós ganhamos.
porque a gente vai ter uma sociedade mais organizada, mais bonita, mais saudável. E é isso que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável querem, que a gente Exatamente. faça esse espírito de cooperação para a gente ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. Com um Então, ouvindo bem-estar você melhor, falar, né? com certeza. Ouvindo você falar, a gente assim ó, começa a entender o quão é importante a gente observar esses projetos e a gente contribuir com esses projetos que estão acontecendo em Chapecó. Quem não é de Chapecó, porque também tem gente aqui que não é de Pode, Chapecó, pode. também está contribuindo na sua cidade, no seu espaço, no seu bairro. Acho que começa por cada um de nós, eu acho que é muito importante. E esse projeto da JCI que tu falou é um projeto muito legal, eu acho que ele ainda está andando, está Está. acontecendo ainda, Uhum. e às vezes as pessoas ficam se perguntando, ah, mas todo ano dá roupa, mas não adianta, gente, a gente precisa, olha, hoje está frio, já pensou se não Uhum. tivesse essas campanhas de agasalho? Quantas pessoas estariam com muito frio? Vamos se colocar no lugar do outro, se observar o quanto é triste a gente passar frio ou passar fome. É verdade, é por isso que a gente tem que lembrar uma palavra bem importante que você colocou. Nós estamos aqui para cooperar um com o outro, né? Nós estamos aqui num trabalho de cooperação e não de competição. Pelo Uhum, contrário, né? Nós temos que olhar os projetos, então, os voluntários precisam se olhar como parceiros, né? No que um pode ajudar o outro, no que um pode contribuir com o outro, né? Independente de religião, independente de cor, sim, de raça, enfim, independente, escolhas. né? O Uhum, importante é a gente olhar que a nossa finalidade, como você falou, é a gente fazer o bem, é a gente buscar o bem-estar, é a gente uhum, atender então os nossos ODS, né? Que a gente precisa estar então buscando trabalhar dentro disso. E é bem interessante porque se nós formos olhar, cada um de nós pratica esses ODS. Vamos falar desse que nós estamos falando hoje, né? Cada um de nós sim, contribui, porque se eu doar 1 quilo de alimento, se eu lembrar que a minha vizinha está precisando de repente de um pão, vou fazer um pão caseiro, eu uhum, vou levar, eu vou estar contribuindo para erradicalizar a fome, né? De uma forma uhum, simples, mas que é possível. com Então, certeza. se a gente for nos olhar para as nossas ações diárias e conhecendo, né, o trabalho, a gente vai Sim, entender que grande parte já trabalha, né, os ADS, mas às vezes a gente nem sabe. é verdade. Uhum, muito legal. Adri, assim, eu acho que tu falou, mas eu acho que é bacana a gente trazer de novo, não sei, se de repente você tem algum exemplo de alguém, você já citou de uma pessoa que foi encaminhada para o mercado de trabalho, porque eu acredito e eu imagino que você também acredita que o projeto Redenção faz a diferença na vida das pessoas. Mas como a gente falar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos vendo, que depois também vão nos ver, é, de algum exemplo que você tem assim que a gente diz, não, ó, realmente é de gotinha em gotinha que a gente vai fazer a grande transformação. Tem Então, algum exemplo? eu teria vários exemplos, mas Sim. tem um que me deixou assim muito feliz, talvez até o pessoal vai dizer, mas esse, Adri, assim, eu posso falar dele porque fala sobre criança e eu sou suspeita a falar porque eu amo muito criança. O trabalho com crianças para mim é algo assim que me renova. Cada vez que agora Sim. estamos aí afastados, né, isolados, mas eu não vejo a hora de poder estar no meio de novo, né? E eu creio que o projeto Redenção, ele já, através da compaixão e do amor e da solidariedade de Cristo, ele já transformou muitas vidas. Eu não tenho dúvida disso. Mas um exemplo que eu posso trazer é de um menino, né? Que ele desde de piccoluchinho ele frequentava então o projeto Clubinho Bíblico que a gente fazia, né? Sim. E Aham. o ano passado, nesse último Natal que teve, agora ele já está com 13 para 14 anos. Uma coisa que me deixou muito feliz, emocionada mesmo, é que ele, por conta própria, pediu a ajuda dos pais. Ele também ele não tem assim
uma vida assim muito abastada, sabe? Então, ele pediu ajuda dos pais, a contribuição para quê? Ele engajou uma campanha para arrecadar doces, para ele sair entregar para as crianças carentes que moravam próximo à Olha casa só. dele. Uhum. Então, isso me deixou assim muito feliz mesmo de ver o quê? É, que a gente conseguiu, através do trabalho que foi feito, inserir o amor de Cristo naquele coração. Olha só. Sabe? A gente conseguiu fazer ele entender que o ajudar, que o cuidar do próximo, independente da tua situação, sabe? Vale a pena. E é de suma importância. Então, isso me deixou assim. Nossa, quando eu vi ele fazendo isso, e eu vi através do Facebook, Uhum. sabe? Ele Sim. arrecadando balas, chocolate, e aí ele mesmo subiu lá, pediu para os pais dele, conseguiram um carro, ele estava dentro do carro, e ele jogava bala e conversava com as crianças. Nossa, eu pensei, meu Deus, valeu a pena. Assim como a Uhum. gente tem vários, inúmeros exemplos de famílias que verdadeiramente tiveram as suas vidas transformadas, né? Através de tudo que as crianças receberam. Porque as crianças, Uhum. elas são um campo muito fértil para a gente plantar sementes, né? Olha só que legal. Seja infelizmente, seja para o mal, né? Como é para o bem, graças a Deus. Então, a gente precisa aproveitar essa oportunidade de trabalhar com elas, para que elas levem isso para suas casas, para que elas transmitam isso para os seus familiares. Então a gente tem assim bons exemplos. Eu quis citar esse porque é um exemplo bem recente, né? Que foi nesse Natal. E eu Uhum. achei assim, eu achei, né? Algo fantástico Não, a mas eu atitude acho que dele. sim, eu acho que ele é muito rico, porque tu veja, na simplicidade da criança que você está trazendo, ele também quis provocar a transformação e a felicidade. Possivelmente ele ficou um tempo até matutando isso na cabeça dele, olhando vocês fazer, olhando outros exemplos, e ele foi atrás. Eu acho que é esse o grande diferencial, sabe? Você provocar essa transformação, e vocês conseguiram provocar, porque quando ele decidiu fazer ação, é porque ele ouviu, provavelmente vocês colocar, e ele disse, não, agora chegou a minha vez de fazer. Então, isso é uma coisa assim que eu acho que é o resultado de tudo aquilo que Exatamente. vocês vêm fazendo no projeto Redenção, realmente fazer as pessoas se perceberem no mundo. Por mais que às vezes eu tenha dificuldade, por mais que às vezes eu estou numa situação ruim, que talvez ele estava, e eu, né, talvez não vou ganhar todos os doces e todos os presentes que eu gostaria de ganhar, mas eu também posso contribuir. Então, olha que valoroso isso, e isso é que faz a diferença na sociedade. É isso, é Pequenas ações. cada um fazer a sua parte. Ui, que papo gostoso, que delícia isso, gente. A gente se identifica muito, assim, eu tenho muito disso também, sabe? Eu, assim, eu acho que a gente precisa, a gente não está aqui só para estar, a gente está aqui para fazer alguma coisa. E nessa evolução que a gente vem tendo da sociedade, a gente espera um mundo melhor, e o mundo melhor só vai acontecer se a gente colocar a mão na massa, se a gente fizer a transformação. Então, você já colocou aí um monte de exemplo de como a gente pode contribuir com o ODS 1, que é para erradicar a pobreza e a miséria, que eu acho que a gente aqui, graças a Deus, em Chapecó, a gente tem, mas não é situações que nem grandes centros ou em outros Isso. países. Uhum. Mas a gente às vezes fica dizendo assim, eu quero salvar lá não sei aonde, né? Não, vamos fazer aqui, agora. Olha só quanto projeto legal que tem em Chapecó. Vocês têm lá e tem tantos outros. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Tu deu muitos exemplos aqui de como fazer a gente cumprir com o objetivo 1, que até 2030 a gente tem esse desafio, e é um desafio que é de todos. É verdade, ele é um desafio meu, ele é um desafio teu, é um desafio nosso, né? É, é bem legal quando você fala que a gente tem muitos projetos em Chapecó, né? Que atendem isso também. E isso só vem a nos deixar felizes, né? De ver que a nossa comunidade, né? É, ela é mais de pessoas que voltam o olhar para o outro do que não.
né? Uhum. São pessoas que se preocupam muito, é, como dizer, existem muito mais pessoas preocupadas com o bem-estar do outro do que as que não se preocupam, né? É E verdade. quando você fala que a gente precisa, tem pessoas que querem alcançar o mundo, né? Que bom se a gente conseguir um dia, mas a gente não pode esquecer que o primeiro mundo que nós temos que alcançar é aquele que está mais próximo de nós, né? É A gente verdade. não pode, por exemplo, querer fazer algo lá fora que a gente não faz aqui dentro. Por quê? Se a gente for para fora, a gente não vai fazer, porque a gente não tem o hábito de fazer, certo? Então, a gente precisa começar o aqui, por pequenas ações, Verdade. mas Uhum. agir, né? A gente Uhum. precisa agir. A gente não pode ficar inerte às situações que se apresentam para a gente, né? Verdade. Então, por isso que eu creio e eu acredito que essa fonte de amizades que vai se criando, essa fonte de relacionamentos, né? Esse network, como falam, Aham. é algo bem importante. Por quê? Sim. Eu não posso fazer tudo sozinha, eu não consigo resolver uma situação, mas eu posso recorrer a Isabel, né? Eu posso Sim. conversar com ela, daqui a pouco ela não consegue, mas ela pode recorrer a uma outra pessoa, Ajudar. né? Uhum. Então, Uhum. agora a gente não Uhum. pode nem dar as mãos, né? Mas dizendo, se a gente conseguisse ainda dando as mãos e mãos em mãos, vai se criar um grande círculo, né? Com Ao certeza. redor das necessidades. E juntos nós Uhum. vamos poder, como você diz, talvez não atender a todas, não acabar, mas atender o maior número possível dentro daquilo que a gente consegue Minimizar. fazer. Uhum. Minimizar, Uhum. exatamente. Verdade. E eu estava até me lembrando que em 2001 eu trabalhava na Aurora e aí eu criei o projeto A Turminha da Reciclagem, que ainda tem na fundação. E aí na historinha a gente colocou o Dico falando assim: ah, mas eu salvo rinocerontes, floresta amazônica. Não precisa. Separa o teu resíduo em casa, separa o teu material. Então eu digo assim: eu não precisa querer ir para a África, não sei para onde, para fazer projetos lá para o Nordeste. Faz aqui. Aqui, agora, Chapecó Isso, precisa, tem muita isso, gente aqui que isso precisa. aí. Isso aí. Aham, que legal, Qualquer... Adri, que bom, É isso aí. é uma delícia. Então, por que que é importante, assim, três palavrinhas, por que que é importante cada um fazer a sua parte? Por que que é importante? Você já Primeiro, falou, a gente já falou muito, mas assim, é só para as pessoas gravar, sabe? Porque tem muita gente que entra, que sai, entendeu? Então, assim, só para as pessoas gravar, por que que é importante cada um fazer a sua parte? primeiro porque se eu fizer a minha parte, né, por menor que ela seja, eu vou estar ajudando na transformação para o mundo melhor, né? Segundo, porque contribuir com essa transformação vai me ajudar na minha transformação para ser um ser humano melhor, né? Olha só. E Uhum. terceiro, eu vou falar de mim, né? Daquilo então que eu creio. Terceiro, eu vou estar cumprindo com uma ordem do Senhor Jesus, né? Que é cuidar dos pobres, que é me preocupar com o meu irmão, que é ter compaixão, que é ter amor. E a palavra, eu acho que a palavra-chave mesmo aqui seria o amor, né? Uhum. Porque se você tem amor, o resto você pula, né? Pula, passa, e o amor ele move tudo e todos. Olha só, muito legal, Adri. Assim, eu acho que três coisas bem importantes. Depois eu até vou pedir para te digitar isso e me mandar para nós colocar um post no Instagram e que também coloca, porque eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que são assim coisas bem fortes e que nos faz pensar. A gente está aqui de passagem, a gente não está aqui para ficar para a eternidade. E enquanto a gente tiver, se a gente puder contribuir e fazer coisas boas, a vida nos dá coisas boas de volta. Verdade, Então a gente verdade. precisa fazer o universo, a gente dá e a gente recebe. E nesse dar Isso e aí. receber, quanto mais amor, quanto mais carinho, quanto mais cuidado, quanto mais cooperação você der, mais você vai receber, eu não tenho dúvida. Então, assim, eu acho que isso é muito valoroso. Então, a gente já está quase no finalzinho aqui, Adri, não sei se tem mais alguma mensagem para deixar para o pessoal te dizer assim, o que foi sensacional, você é Ai, uma pessoa obrigada. iluminada e a gente Obrigada, vai fazer Isabel. muita coisa ainda junto, não tenho dúvida.
Que bom. Assim, uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu acho que até cabe para o nosso momento, sabe? Esses dias eu estava lendo um texto e ali tinha uma frase que a Ariano Suassuna falou num determinado momento Sim, que todo buraco tem uma beira, né? Ou seja, todo abismo tem uma beira. A gente precisa olhar para aquele abismo, mas lembrar o quê? Que tem uma beira. E qual que é a nossa uhum, beira hoje? A nossa sim, beira são as pessoas, o relacionamento, né? Nós precisamos nos unirmos, nós precisamos né, dar as mãos para os outros, né? Com muito álcool em gel. Nós precisamos entender que nós, seres humanos, precisamos uns dos outros. Nós precisamos entender que a vida, ela é construída de bons ou de maus relacionamentos. A gente é que vai escolher, né? Então, nós precisamos olhar, ver qual que é a nossa beira hoje. Construir relacionamentos saudáveis, construir pontes para que a gente possa juntos atravessar esse momento e muitos que virão, contribuindo um com o outro. olha só, uma mensagem aí para a gente encerrar com chave de ouro. Olha, muito feliz, muito grata por você estar aqui hoje com nós, muito grata pelas pessoas que participaram com nós dessa live maravilhosa. Quanto aprendizado, quanta inspiração, inspiração para a gente realmente ser melhor a cada dia. Então, assim, queria te agradecer e também avisar o pessoal que quinta-feira eu também tenho uma live com a Edilane Castro, ela vai falar um pouquinho de inspiração também, ela tem um grupo de teatro e que viaja o Brasil aí fazendo espetáculo, e ela também vai contar um pouquinho da história dela, que tem muito a ver com o que você está colocando hoje. E semana que vem a gente vai desmistificar um pouquinho o ODS 2 e 3, que a gente vai fazer então 2 lives aí durante a semana, para falar um pouquinho mais disso, porque como a Adri colocou hoje, é bem importante e a gente pode participar. Então, depois eu vou também colocar o telefone e o contato da Ed, que é a pessoa responsável aqui em Chapecó, para quem quiser participar desse movimento, entrar com nós nessa e fazer parte desse movimento, que venha, porque é importante. E também vou colocar o contato da Adri, do projeto Renascer, né, para o Redenção. pessoal, Redenção, para o pessoal também conhecer o projeto e quiser contribuir, participar, enfim, de alguma forma, para a gente poder fazer esse movimento do bem, que Chapecó é muito grande, como você colocou, e eu também acho, assim, um dia uma pessoa me perguntou, meu Deus, o que Chapecó tem tanto de bom? Eu disse, aqui tem gente do bem, aqui tem energia boa, as pessoas aqui são ricas de coração, as pessoas aqui são grandes de coração, então isso que faz a grande É diferença na verdade. nossa É verdade. Chapecó. É Então, verdade. eu vou colocar ali os contatinhos, e daí a gente tem as lives semana que vem dos ODS, para a gente trabalhar um pouquinho cada um, e a gente desmistificar isso e as pessoas entenderem. Eu também quero agradecer, né, Isabel, a você, né, que é uma pessoa que me deixou também super à vontade. Muito obrigada, você é uma pessoa fantástica. Também sei do teu trabalho, que é um trabalho maravilhoso. Agradecer Obrigada. a Ede, né, que é a nossa coordenadora executiva dos ODS aqui em ODS. Chapecó, do comitê local, né? Agradecer todos que fazem parte, então, desse comitê local. Agradecer a nossa equipe do Projeto Redenção, que, graças a Deus, a gente tem uma equipe que está sempre junto, firme, né? Buscando Sim. sempre melhorar a vida dos outros. Agradecer também aos nossos pastores, pastor Max, pastora Sandra, pastor Getúlio, que, como eu falei, estão sempre nos apoiando. E se alguém quiser contribuir, né? Sim. 9973-3264. Fique à Depois vontade. eu vou escrever lá E no obrigada teu mesmo. telefone. E eu espero ter contribuído, de verdade. Com Espero ter contribuído. certeza. Segunda-feira com chave de ouro aí, começando a semana. Muito obrigada, Obrigada Adri. a vocês. Super beijos para Beijo. todos e fiquem bem, tá? Coração para vocês. Muitos corações que veio aí para ti, Adri. Beijo, até Obrigada, mais. gente. Beijo, tchau. Tchau.